Boa tarde, bem-vindos ao Toronto Spirit Society. Temos grande prazer de termos aqui conosco a nossa grande amiga Miriam Dulce, que veio até aqui para nos orientar, trocar experiências e falar sobre o assunto que nós sabemos ser dos mais importantes, que é a evangelização de nossos filhos, dos nossos netos. O TSS já vem oferecendo trabalhos de evangelização há 3 anos. E começando semana que vem, vamos ampliar os nossos serviços com a introdução da evangelização da mocidade, o TSS Youth. Estamos muito emocionados, animados com esse novo trabalho e contamos com a ajuda da Miriam para colocarmos a certeza da qualidade do que está sendo feito, que é muito importante. Sem mais, eu pediria para a Miriam vir aqui fazer a sua apresentação. Queridos amigos, externamos a nossa alegria e gratidão imensas por estarmos aqui nesta tarde. Estamos felizes por estarmos entre amigos falando sobre um tema tão relevante, que é a concepção espírita de infância e o papel evangelizador da família. Externamos o nosso carinho e a nossa gratidão a todos, toda essa equipe que coordena os trabalhos aqui do TSS com tanta dedicação, com tanto carinho, e realmente somos convidados a todo instante a refletirmos sobre essa temática. Quem é a criança que está conosco? O que nós podemos fazer para facilitar-lhe, instrumentalizar para todo o processo reencarnatório que ela inicia? Nós realmente somos beneficiados pela oportunidade de convivermos com espíritos recém-chegados ao nosso mundo, mas não recém-criados, que já têm uma história pretérita, têm ali longos e belos caminhos pela frente, mas que hoje estão conosco numa situação muito rogando-nos ação. Então nós vamos iniciar esse nosso momento da tarde com um pequeno vídeo, um vídeo que aí eu vou pedir ajuda para o Marcos para poder colocar. É um vídeo que, a partir dessa reflexão inicial, nós vamos então prosseguir com os nossos apontamentos à luz da doutrina espírita.
Muito bem. É perfeita a criação divina. Acabamos de assistir à chegada de uma alminha à nossa Terra, ao nosso orbe. Como falamos há pouco, essa viagem simboliza não um espírito que foi recém-criado pela providência divina, mas um espírito que foi convidado a estar conosco nessa encarnação para uma nova oportunidade de aprendizado. Houve toda uma preparação biológica intrauterina, aparentemente estático do lado de fora, quando a gente observa uma barriga em gestação, mas dinâmico por dentro. Muitas transformações, múltiplas conexões, todo o corpinho sendo organizado para os desafios que certamente virá enfrentar aqui na Terra, conosco. E nessa perspectiva de viagem, nós passamos a uma reflexão. Nasceu. E agora? Será que foi o acaso que nos uniu? Será que fomos apenas um elevador dessa criança, um forninho, para preparar o seu organismo para a vida? Ou será que é mais amplo o nosso compromisso com esse espírito que está recém-reencarnando? E diante dessa reflexão, nós passamos a pensar quem é então essa criança. E a proposta nessa tarde é que possamos dialogar sobre esse espírito que chega. Qual é o olhar da doutrina espírita sobre esse espírito? Como hoje a ciência concebe a criança? Será que hoje o olhar da ciência se assemelha ao olhar de criança de um século atrás? Quais foram os avanços que ocorreram para que hoje possamos olhar a criança de um modo mais preciso e que possamos naturalmente investir também de modo mais coerente? Quando pensamos quem é a criança, nós identificamos que então é um espírito que está de retorno às paisagens terrenas, pelo meio da reencarnação, para continuar o seu processo de aprendizado e de desenvolvimento. Se nós pensarmos nessa ótica, nós compreendemos o processo reencarnatório como um método da pedagogia divina, para que possamos aprender mais e melhor. Se nós compreendemos que estamos numa experiência reencarnatória presente para continuar o nosso processo de aprendizado, progredindo, potencializando os nossos talentos e minimizando os débitos, vícios que nós abraçamos ao longo dos séculos, nós estamos nos permitindo a novas aprendizagens. Graças ao véu do esquecimento, nós hoje podemos estar num contexto ressignificando aprendizagens pretéritas, ressignificando preconceitos e estigmas que viemos construindo ao longo das nossas múltiplas encarnações. E a criança se permite aprender o novo. E estamos diante da melhor fase do desenvolvimento para essas novas aprendizagens, para a ressignificação de conceitos e a apresentação de referenciais edificantes. Quando trabalhamos nessa perspectiva, nós compreendemos a valorizar o tempo. Compreendemos esse processo que vai do berço ao túmulo como uma fase, não em sua totalidade, mas como um período muito esperado para que pudéssemos estar imersos no corpo físico, aprendendo, constituindo, fazendo parte dessa nova família e nos permitindo avançar. Sob tal ótica, nós passamos a compreender que o espírito, que então está ali, é um ser histórico, tem um passado de múltiplas experiências também. Não nasce como uma folha em branco, nem como uma cera plástica que eu vou moldar a minha imagem e semelhança. Eu tenho aqui um espírito com um capítulo novo a ser escrito, mas cujo livro já foi iniciado há muito tempo, mas que de próprio punho escreverá a sua vida
e certamente há múltiplos caminhos e capítulos pela frente, porque é um ser imortal. A partir do momento que eu percebo a minha criança como alguém que existe já antes de ter reencarnado e após a desencarnação, nós percebemos que o investimento que eu faço na criança transcende essa encarnação. Nós estamos educando o espírito para os milhares de anos que ela terá à frente, centenas de milhares, para a eternidade. Nós estamos educando e dando ferramentas para que ela consolide uma formação que vá repercutir em todo o seu processo existencial e evolutivo. E hoje é a oportunidade real de investimento. Nós não vamos esperar amadurecer para poder orientar. Com o passado não podemos mexer, com o futuro é consequência. Agora, pela própria lei de causa e efeito, pela lei de ação e reação, aquilo que nós investirmos hoje retornará ao mundo também em igual proporção. Nós identificamos que esse espírito passa por questões existenciais importantes, questões que levam aos seus reais objetivos de vida. Muito mais do porquê que eu reencarnei, que nos leva ao passado, o para quê que eu reencarnei, que me remete ao futuro. Não me importa quem essa criança foi, me importa quem ela será, porque está sob a nossa responsabilidade a partir de então. De alguma forma, no tempo presente, nós acabamos trazendo as nossas tendências, nossos talentos positivos, nossas imperfeições também se manifestam de uma forma ou de outra, convidando quem está conosco a um ato educativo mais direto. Nós estamos, por vezes, mais focados na seta amarela do que na seta verde. O nosso olhar, o sentido da vida é sempre para frente. Sem nos ancorarmos em equívocos pretéritos, porque estamos recebendo uma nova oportunidade reencarnatória. A espiritualidade é tão bondosa que nos concede momentos de aprendizado em que podemos efetivamente avançar, em que podemos trabalhar na nossa reforma íntima, no sentido legítimo do termo. Não estamos falando de uma decoração íntima, estamos falando de reforma mesmo. E como toda boa reforma, precisa de planejamento. E sempre sai certinho, do jeito que a gente quer, no tempo certo, com aquilo que a gente separou em termos de investimento, não é mesmo? Sempre sai conforme o planejado. Como toda boa reforma, leva muito mais tempo, acaba superando o orçamento inicialmente previsto, fura um cano que não foi previsto também, e muitas vezes nós vamos retardando a nossa reforma íntima. Que bom que nós temos a oportunidade da encarnação. Nós pagamos a prestação, muitas dívidas que contraímos à vista. E nós estamos nesse processo sucessivo de reencarnação, de estarmos imersos no corpo, novas oportunidades, novos aprendizados. Alternando e ampliando a nossa família espiritual, naturalmente, de apoio. A reforma íntima não é um processo simples. É um processo que exige dedicação, renúncia, vigilância, atenção. É um processo de educação no sentido legítimo do termo. E educação não é um processo simples. É um processo de transformação íntima, diária. Intransferível, inadiável, individual e incrível. É um processo in, não out. É um processo que o outro não vai poder fazer por nós e nem nós vamos poder fazer por eles. Os caminhos que os nossos filhos vieram cumprir serão cumpridos por eles. Não podemos puxar as experiências deles para nós, bem que gostaríamos em alguns momentos. Mas precisamos fortalecê-los para lidarem com os desafios da vida. Ainda nesse caminho, essas questões existenciais nos convidam a reflexões importantes. O para que reencarnei? E diante de tudo que me é oferecido, o que vai ser realmente importante para a minha vida?
O que vai me ser útil na escolha de caminhos? E o que não vai me ser útil e vai me consumir tempo? Nós temos uma reflexão, uma vez compartilhada por um querido companheiro, que quando nós recebemos uma tarefa, uma missão, é como se nós tivéssemos uma luz na nossa frente, nos falando, olha, é lá que você tem que chegar. É aquele alvo que você precisa atingir. Mas ao longo do nosso percurso, nós tendemos a nos encantar com vagalumes, que brilham aqui, brilham ali, um mais colorido ali, uma cor diferente aqui, e vai nos desviando do foco, desviando do caminho, desviando do nosso objetivo de vida. Nós nos encantamos com vagalumes, que muitas vezes nos conduzem a atalhos que nos fazem realmente perder tempo. E muitas vezes precisamos realinhar o caminho, buscar um novo caminho para poder chegar naquele objetivo existencial nosso. Que recursos internos nós podemos desenvolver para não cairmos nas armadilhas dos vagalumes e para que possamos otimizar o nosso processo reencarnatório? É uma gestão de tempo, é uma gestão de prioridade, é uma gestão de valores que são adquiridos para que possamos chegar naquele nosso objetivo. Nossas crianças também passarão por isso. E precisamos realmente pensar nos recursos para poder fortalecê-las nas escolhas dos seus caminhos. E aqui compartilhamos algumas questões para nos auxiliarem nessa reflexão. O que será que a criança veio fazer na encarnação? O que ela veio fazer? Alguém aqui reencarnou a turismo? A passeio? Veio só ver como é que estava o mundo? Já já a gente volta. Os espíritos são claros na orientação. Encarnando com o objetivo de se aperfeiçoar, o espírito durante esse período da infância é mais acessível às impressões que recebe, capazes de lhe auxiliarem o adiantamento para o que devem contribuir os incumbidos de educá-lo. Essa frase da questão 383 do Livro dos Espíritos é uma frase grave. É uma resposta muito precisa, é uma convocação a uma ação. Todos nós reencarnamos para um trabalho árduo, de deixar a nossa contribuição social e de vivenciar o autoaprimoramento. O nosso mundo está em plena transição. Mas quando falamos que o mundo está em transição, não estamos apenas nos referindo ao planeta Terra que está passando de um mundo de provas e expiações para um mundo de regeneração. Nós estamos falando do nosso mundo íntimo que também está em transição. Até porque, se o nosso mundo íntimo não entrar em transição, o nosso mundo exterior também não conseguirá. E não há mais tempo a perder. Temos muito a fazer e o mundo vai evoluir. Já está em plena transição, nos convidando também a uma nova postura, a uma nova conduta. A partir daí, nós passamos a compreender que então esse espírito que encarna, ele pode trazer para a nova vida corporal as imperfeições de que ainda não tenha se despojado nas precedentes existências. Então nós estamos falando de um espírito recém-chegado que traz as suas habilidades e os seus talentos, mas também traz as suas imperfeições. E diante dessas imperfeições, diante desses talentos, que bom que estão conosco. Vamos aprender juntos. Tenho muito a aprender com essa criança e tenho muito a ensinar também. Que bom que vamos passar juntos essa nossa jornada reencarnatória. Dentro dessa visão, então, nós estamos falando de uma educação integral. O processo da infância é uma consequência natural das leis que Deus estabeleceu e que regem o universo. Esse processo de educação integral perpassa o conhecimento, o sentimento e a ação. Transcende a visão de instrução para a visão de educação integral. Conforme estávamos conversando há pouco com o grupo de evangelizadores, nós estamos em um momento em que o avanço intelectual está em progressão rápida, enquanto a evolução moral não tem acompanhado o ritmo.
Estamos agindo com consciência na ciência? Será que temos investido mais na intelectualidade ou no aspecto moral da humanidade? Que bom que a intelectualidade está sendo desenvolvida e potencializada. Fantástico. É para isso mesmo. Precisamos do avanço intelectual para que o avanço moral possa acompanhar também. É a questão 780 de O Livro dos Espíritos. A evolução moral decorre da evolução intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. É o cenário que estamos vivendo aqui e agora. Precisamos investir no moral, assim como investimos na intelectualidade, como nos diz Allan Kardec. E veremos que se algumas naturezas ainda são refratárias, muito maior do que julgamos, é o número das que apenas reclamam boa cultura para produzir bons frutos. A espiritualidade já nos conclama a um investimento no aspecto moral. O que vamos fazer com essa inteligência? A mesma bomba que pode abrir estradas e unir povos é a bomba que pode destruir uma nação inteira. A mesma caneta que assina a libertação de um povo pode ser aquela que assina a morte de outro. Então nós estamos falando da tecnologia enquanto um avanço, mas o que dá sentido a essa tecnologia é o uso que se faz dela, baseado em aspectos morais ou não. Sob tal visão, então, surge-nos uma outra reflexão. Que ambiente está sendo oferecido a essa criança? Será que tem sido pensado na criança no seu aspecto integral? E aí nós concluímos que há toda uma organização biológica, familiar e social necessárias ao processo evolutivo daquele espírito diante das suas necessidades espirituais. Uma equipe zelosa de engenheiros genéticos da espiritualidade programam a existência, aquilo que aquele espírito vai precisar para essa existência. Reencarnamos com aquilo que precisamos. No campo biológico, social, familiar, no contexto histórico e cultural que precisamos, para que possamos adquirir habilidades e cumprir com a nossa finalidade reencarnatória. Nada é fortuito, nada é por acaso. Tudo foi planejado com muito zelo por essa equipe dedicada de espíritos anônimos que cuidaram do seu processo reencarnatório. Quando nós avaliamos essa perspectiva, ainda surge uma outra questão. Quais talentos e habilidades pessoais esse espírito traz à Terra e pode somar para que atinja os seus objetivos? E aí nós retomamos uma mensagem de Bezerra de Menezes, quando nos coloca que a criança à luz da psicologia não é mais considerada como o adulto em miniatura. Nem a vida orgânica pode continuar representando a realidade única face às descobertas das modernas ciências da alma. Essa informação de Bezerra é ratificada por Joana de Ângeles ao afirmar também que a criança não é um adulto miniaturizado e nem uma cera plástica facilmente moldável. Trata-se de um espírito em recomeço, momentaneamente em esquecimento das realizações positivas e negativas que traz das vidas pretéritas, empenhado na conquista da felicidade. Então nós estamos lidando com um espírito em recomeço. O esquecimento é temporário, mas as tendências se manifestam. Não conscientemente muitas vezes, mas se manifestam nos convidando à ação educativa efetiva. Então, se por fora nós vemos uma pessoinha, existe um universo inteiro dentro dela, de criatividade, de dinamismo, de imaginação, de talentos, que precisam ser expressos. Nós estamos diante de uma criança aparentemente pequena, literalmente. Olhos pequenos, corpinho pequeno, mãozinhas pequenas, pés pequenos, mas nem por isso com ideias pequenas, nem por isso com sonhos pequenos.
grandes talentos, grandes sonhadores, grandes expectativas para essa encarnação. E é muito bom quando podemos possibilitar grandes momentos de escuta e de diálogo com essa criança. Só que essa criança vai enfrentar desafios. O nosso planejamento reencarnatório, na nossa expectativa, é esse: sairmos aqui do nosso ponto e chegarmos aqui no final da nossa encarnação. Mas, quando reencarnamos, o nosso cenário é um pouco diferente. Vamos lidar com alguns desafios que nós não estávamos prevendo, mas que vamos precisar aprender a fazer rapel, mergulhar, voar, até chegar ali na bandeirinha de novo no final da encarnação. Qual nós gostaríamos? Qual a providência divina reservou para nós? Porque Deus não gosta da gente? Muito pelo contrário. Todos nós vamos enfrentar isso aqui exatamente porque Deus nos ama. Como Pai, Ele quer o nosso melhor. Como é que eu vou chegar aqui? Como é que eu vou chegar aqui? Qual a diferença? Opa, mais forte. Em qual eu vou aprender mais? Como é que vai estar o meu condicionamento físico? Vou estar aqui 100%, né? A criança reencarnando vai enfrentar isso aqui também. A reencarnação dela não vai ser assim como a nossa não é. E exatamente porque Deus nos ama e quer que a gente chegue mais forte ao final dessa encarnação, com mais aprendizado, com mais experiência, com mais condicionamento físico e espiritual, nós vamos precisar encontrar ferramentas que nos auxiliem nessa jornada. Ela não vai ser simples. Poderemos realizar esse trabalho, esse percurso pelos nossos filhos, pelas nossas crianças? Esse percurso é delas. Poderemos auxiliá-las a bem cumprir esse percurso? Com o quê? Com a base, com o conhecimento, com o exemplo, o Evangelho, que é a vitamina da alma. O Evangelho é a vitamina da alma. Nós precisamos estar preparados para enfrentar esses desafios. Oferecer a bússola, oferecer o mapa, o GPS, para que não se percam. A bússola do bem, o GPS do amor. Os caminhos que vão ser construídos pelo livre-arbítrio de cada um, mas que tenha elementos para usar bem o seu livre-arbítrio. A liberdade de escolha vem acompanhada da responsabilidade dos resultados. E esse caminho certamente será de profundo aprendizado se conseguirmos auxiliar a nossa criança para bem prosseguir e escolher adequadamente os seus caminhos. Porque não estaremos para sempre, fisicamente, ao lado delas. Todos nós um dia vamos desencarnar. Vamos nos desvincular dos nossos amados quando desencarnarmos? Jamais. O compromisso que uma mãe e um pai assumem não cessam com a morte do corpo físico. Prosseguem. Os nossos pais seguem nos olhando do mundo espiritual. Os nossos familiares que nos são caros aos corações continuam nos cuidando. Assim como nós também desejaremos cuidar dos nossos filhos, mesmo depois que retornarmos ao mundo maior. Talvez esse vínculo seja ressignificado quando reencarnarmos de novo. Mas até lá, o vínculo do coração, do compromisso, do amor, vai nos acompanhar. E isso é muito bom. Saber que jamais vamos nos desvincular daquelas pessoas que amamos. Olha que bom. E que tenham
uma reencarnação de sucesso, ou seja, que cheguem ao final da vida, dessa vida, melhor do que quando chegaram. É o objetivo principal de cada pai e de cada mãe. Quando refletimos sobre isso, lembramos de uma mensagem que o Francisco Thyssen, que foi presidente da FEB na década de 70, 80, nos deu num recadinho fraterno da espiritualidade. Ele, sempre muito dedicado à causa da evangelização, informalmente dizia à sua equipe de trabalho que investia sim na evangelização, porque queria preparar os evangelizadores para quando ele fosse reencarnar, porque ele queria ter bons evangelizadores quando ele reencarnasse. E está certo. Da espiritualidade, ele continua apoiando muito o trabalho. E ele nos deu esse recadinho: dignificados pelo conhecimento e vivência dos postulados espíritas cristãos, que aprenderam na infância e na juventude, enfrentam melhor os desafios que os surpreendem, ricos de esperança e de paz, sem se permitirem afligir ou derrapar nas valas do desequilíbrio, da agressividade ou da delinquência. Quando constituímos de modo forte a base, nós evitamos os atalhos, as valas de desequilíbrio, porque temos o referencial doutrinário que nos mantém firmes no caminho do bem. Diante dessas reflexões iniciais, nós passamos a pensar: o que será que a ciência diz hoje sobre a infância? Será que hoje o conhecimento científico já tem se ampliado para uma nova forma de ver a criança? E nós convidamos os amigos aqui a conhecerem um documentário chamado Começo da Vida. Vocês conhecem esse documentário? É um documentário lançado no Circuito Nacional de Cinema, nacional brasileiro. Ele está no Netflix aqui do Canadá. Se vocês entrarem, vocês acham. Perfeito. Você postou... Legal, muito bem. Está no Netflix, tem à disposição para que vocês já possam ver. E é um documentário riquíssimo que fala sobre a importância dos 5 primeiros anos de vida da criança. Aquilo que se investe nos 5 primeiros anos vai repercutir pela vida inteira, no aspecto afetivo, no aspecto intelectual, no aspecto social. É um documentário realmente belíssimo que traz não elementos do senso comum, mas reflexões de neuropediatras, de neuropsicólogos, de psicanalistas, de economistas sobre o tema. E esse documentário traz reflexões que nos convidam a um reolhar a infância e o investimento hoje. Nós até trouxemos aqui um trailer de 3 minutos desse documentário. Se quiserem assistir, senão a gente pode disponibilizar o link para o Marcos também, Marcos, para que quem possa... Pronto, então já fica disponível para que vocês possam conhecer a fundo essa grande contribuição do reolhar da ciência. E nós trouxemos aqui apenas para que possamos refletir sobre esse reolhar a partir de algumas frases desse documentário. Uma delas diz que se antes nós pensávamos nas crianças como folhas em branco, desenvolvendo-se um ambiente confuso, agora sabemos que eles são os melhores cientistas do universo e os melhores aprendizes do que sabemos do universo. A doutora Alison é da Universidade da Califórnia, psicóloga e pesquisadora. E, por meio dos estudos atuais da ciência e da psicologia, se identifica que as crianças são os melhores cientistas do universo. Mas como assim ser tão pequeno? A plasticidade cerebral e a criatividade da criança, realizando entre 700 e 1000 novas conexões neurais a cada segundo, permite que ela crie e recrie ideias e associações de modo muito criativo a cada segundo. Ela vê 1000 soluções para cada problema e não 1000 problemas para cada solução, que um pensamento adulto já traz. Ela traz, num pensamento não linearizado, ideias, por mais fantasiosas que sejam, para os pequenos desafios que vai enfrentando ao longo da vida.
desde que se invista na sua criatividade, na sua espontaneidade. Costumo brincar que crianças não fazem sinapses, soltam fogos de artifício dentro delas. As conexões vão para todos os lados, exatamente por não ter o caminho linearizado que nós já construímos ao longo do nosso desenvolvimento. E isso é muito bom, porque nós estamos formando cientistas. Muitas vezes pensamos que o pensamento imaginativo, criativo, a ludicidade fica numa polaridade, e a ciência e o conhecimento na outra polaridade. Sendo que a ludicidade, a brincadeira, a imaginação, a criatividade é a base do pensamento científico. O cientista de hoje só vai inventar algo se pensar diferente de tudo aquilo que já pensaram sobre o assunto. Precisa pensar fora do pensamento linear. Para que ele possa pensar de modo diferente, ele precisa ser criativo. Para que possa ser criativo, precisa ser estimulada a sua imaginação desde pequeno. Para não pensar no quadradinho, para pensar além, para pensar mais. Nós estamos formando cientistas desde a vida intrauterina. Nós estamos constituindo nas crianças que chegam conosco novas oportunidades de pensamento, desde as conexões neurais até repercutir nas suas condutas e escolhas de vida. Isso a ciência já nos traz. Que bom que estamos lidando com os maiores cientistas do universo, abertos a essa aprendizagem, porque eles não vêm prontos, mas estão prontos para aprender. É uma outra frase desse documentário. Ao passo que não constituem uma folha em branco, eles também não estão totalmente preenchidos. Estão abertos a essa aprendizagem. E essa aprendizagem representa a estrutura por meio do qual toda a casa será erguida. Esse investimento que é feito nos 5 primeiros anos é estruturante no sujeito. E isso é muito bom. Quando a gente consegue consolidar uma base forte, uma fundação segura, para que a partir dali ela edifique a sua casa também com segurança. Opa, avançou. E essa frase me chamou muito a atenção. Essa fala é de um prêmio Nobel de Economia da Universidade de Chicago. E ele diz que o amor é parte importante da economia. Estranho um economista falar de amor. Estranho, né? Mas ele apresenta e justifica e fundamenta a sua fala, dizendo que os programas da primeira infância diminuem drasticamente a criminalidade e dá às crianças controle sobre suas próprias vidas. É o exercício da autonomia que foi falado. Que bom que estamos formando cidadãos autônomos, capazes de fazer escolhas com segurança. Mas para isso precisa do amor na primeira infância. E aí ele mostra naturalmente todo o impacto do investimento afetivo na primeira infância com as repercussões sociais. É bonito quando a gente identifica ciências se conversando, uma somando com a outra, consolidando um pensamento cultural atual. Se mudarmos o começo da história, mudamos a história toda. É a grande beleza desse documentário. Então nós estamos identificando um novo olhar sobre a infância. Eu não vou esperar a criança se desenvolver para depois investir. Eu já preciso desenvolver muito antes. A criança, a partir do momento que já está conosco, já é sensível a essas impressões desde a vida intrauterina. A parte da sensorialidade, da vibração, já é sentida por todos os bebês que estão ali em formação conosco. E não é raro os bebês identificarem músicas que eram ouvidas quando grávida. Identificarem vibrações de ambiente desde a vida intrauterina. E isso realmente já mostra o zelo, o cuidado com essas alminhas que estão conosco. E aqui vamos passar rapidamente mais algumas características da nossa criança. Esse período da infância, ele é dinâmico e estruturante na formação do ser. E isso significa dizer que ao passo em que nós ensinamos, nós também aprendemos. A criança
ela passa por um desenvolvimento biológico, psicológico, emocional, social, espiritual, enriquecendo-se com as experiências dos contextos socioculturais, mas também enriquecendo esses contextos socioculturais num processo dinâmico e plural de investimento. Nós estamos então falando de um momento em que aprendemos com o outro, ensinamos ao outro, mas o contexto sociocultural como um todo recebe o benefício desse desenvolvimento. Nós estamos falando de afeto, imaginação, criatividade, socialização, ludicidade, protagonismo infantil, o desejo de já deixar a sua contribuição, a sua marca, a sua história. Nós passamos a identificar um acesso à tecnologia de um modo muito intuitivo. E conversávamos sobre isso mais cedo também. Como é bom as crianças hoje já dominarem as tecnologias de informação e sequer conceberem a vida sem elas. Existe mundo sem internet? Existe mundo sem celular? Para as crianças, isso não. Elas já estão sendo alfabetizadas, imersas no mundo digital desde cedo. Nós nos alfabetizamos no meio digital, as crianças não, já nasceram alfabetizadas, imersas nesse mundo. Eu tentava explicar para minha filha que não existia celular quando eu era criança. Depois de ter arregalado o olhão, eu falei, mas como não existia celular na sua época, mamãe? Como é que vocês se falavam por WhatsApp, então? Não se concebe a possibilidade de não existir o WhatsApp, de não existir o celular. Não se concebe. Como que isso podia acontecer? E realmente o acesso à tecnologia hoje é algo fundamental. Não tem como nós também nos privarmos da oportunidade de aprender com a tecnologia e de entrarmos nesse mundo digital com ela, para que elas possam efetivamente lidar com segurança também nesse mundo que transcende o mundo físico. Hoje em dia nós temos acesso a essa tecnologia, e isso é muito bom, mas traz também um grande desafio. Nós temos acesso a todas as informações, verdadeiras e não verdadeiras. O grande desafio da educação de hoje não é apresentar as respostas, é ensinar a fazer as perguntas. Esse é o grande desafio educacional do mundo de hoje. Antigamente, o acesso à informação se dava pela Barça, não é? Me disseram que era, não lembro. Mas me disseram que ela era vermelha, capa grossa, caríssima, que uma pessoa só da família tinha e todo mundo ia lá socializar, não é? O acesso à informação era caro, era difícil. Hoje em dia, qual é o nosso acesso à informação? Google, coloca o nome e está lá a informação, a verdade, correto? Tenha lá a verdade, o que eu acho, o que eu penso, o que o outro contradiz e fica ali, um monte de informação. Daquilo ali, o grande exercício é saber qual é a informação mais próxima da verdade. E a partir dali, selecionar aquilo que vai me ser útil à existência e aquilo que não vai me ser útil à existência. O grande desafio é aprender a fazer as perguntas certas. Nós não vamos conseguir acompanhar todas as postagens de Facebook dos nossos 868 amigos. Não vamos, as nossas crianças não vão conseguir acompanhar. Nem responder às 542 mensagens de WhatsApp que estão esperando vocês quando terminar essa exposição. Não vão. É a psicologia da prioridade. Nós vamos precisar priorizar informações, priorizar tempo, aquilo que me faz bem e aquilo que me consome tempo, mas não me enriquece. Consome energia, mas não me enriquece. É como se eu estivesse com a minha bicicletinha pedalando no ar. Consome tempo, consome energia, mas não me leva para lugar nenhum. Então nós estamos lidando com o desafio do saber fazer perguntas. Isso me é válido? Isso me é útil? Para onde eu quero ir? Qual é o sentido da minha existência? Educar é trabalhar com o sentido existencial de cada um.
O livro dos Espíritos tem o sucesso que tem, não apenas pelas respostas que os Espíritos deram, mas pelas perguntas que Kardec soube fazer. Ele soube fazer as perguntas. Nós estamos sendo convidados a fazer perguntas todos os dias. Qual o melhor caminho? Para onde eu estou indo? Qual é o meu objetivo existencial? As crianças se fazem essa pergunta. Para que eu nasci? Para aprender, para evoluir. Vamos aprender juntos. Para que amanhã a gente seja melhor do que é hoje. Para que ao final dessa encarnação você seja melhor do que quando chegou. E isso é um processo do dia a dia. E a gente vai estar junto com você. As crianças se fazem essa pergunta. Isso é muito bom. E por isso é importante o acesso da criança com uma tecnologia chamada livro. Às vezes esquecida no nosso mundo moderno. O livro é a tecnologia que a espiritualidade superior escolheu para fazer com que o Consolador prometido chegasse até nós. É uma tecnologia muito séria. E nós temos o compromisso de formar leitores mirins, que desenvolvam o hábito da leitura, que compreendam a leitura como uma fonte de conhecimento, de aprendizado, de transformação. A riqueza da doutrina espírita está nos livros. E precisamos, de alguma forma, estimular o hábito da leitura edificante junto às nossas crianças. Nós precisamos também estimular esse compromisso com o meio ambiente. E é muito interessante que as nossas crianças da geração de hoje se preocupam muito mais com o meio ambiente do que a nossa geração se preocupava. Hoje em dia, uma torneira pingando incomoda a criança. Ela vai lá e fecha. Ela se preocupa com a reciclagem do lixo. Ela já tem uma visão, uma consciência ambiental de sustentabilidade diferente da nossa geração, que já estamos sentindo os reflexos do descuido da nossa geração para com o meio ambiente. E é naturalmente um processo de dentro para fora, né? A gente precisa arrumar o nosso quartinho para poder querer transformar o mundo. Nós vamos fazendo esse processo de transformação social. E isso é processo educacional. A educação se processa de dentro para fora. Etimologicamente, a palavra educação, educare, educere, é extrair de dentro para fora. E existe uma metáfora simples, mas profunda, de que o ovo, quando se rompe de fora para dentro, a vida termina. Mas se o ovo se rompe de dentro para fora, a vida começa. É o processo de nascimento, é de dentro para fora. Esse processo de educação real. O protagonismo infantil nos chama a atenção. A necessidade do olhar diferenciado para o mundo. O desejo de fazer a diferença. E aqui nós temos uma charge da Mafalda que diz mudar o mundo. Há coisas da juventude, um adulto dizia próximo a Mafalda. E aí fala, quando eu era adolescente eu também tinha essas ideias, e veja agora. E aí sai. E a Mafalda chega correndo na sua turminha e fala, olha aqui pessoal, se a gente não se esforçar para mudar o mundo, depois é o mundo que vai mudar a gente. Esse desejo do protagonismo, do querer mudar o mundo, tem sido visto, graças a Deus, muito hoje em dia. Crianças fazendo a diferença em bairros, em comunidades, crianças desejando transformar o mundo. Jovens desejando transformar o mundo. É muito bonito a gente identificar jovens recém-entrados na universidade já com projetos de transformação de culturas inteiras de sofrimento, utilizando a inteligência para o bem. Isso é fantástico. E tem sido, graças a Deus, mais e mais evidenciado. Nós vamos encontrar essas notícias nas redes sociais em larga escala. Vai ganhar holofote, tapete vermelho, flash, aplausos. Normalmente são anônimos e discretos, mas estão aí e vieram fazer a diferença. Essas crianças que estão hoje nesse circuito, esses jovens que já estão hoje imbuídos de um desejo de transformação social, querendo uma melhoria do mundo, estão trabalhando, muitas vezes em silêncio, mas estão trabalhando.
e fazendo a diferença. As crianças podem mudar o mundo. Elas já estão fazendo. E aí nós estamos dentro de um mundo cuja geração nova, conforme consta na Gênese, afirma que nós estamos lidando com uma parte que já estavam aqui e que retornarão a reencarnar, ou melhor, que não mais retornarão a reencarnar na Terra se estiverem ainda imbuídos num propósito dos vícios e das suas dificuldades pessoais. Mas também estamos encontrando espíritos já voltados ao bem, propensos ao bem, rogando um mundo diferenciado. Encontramos-nos hoje na Terra num mundo em que confundem-se os dois elementos. E que isso nós estamos de alguma forma sentindo nos nossos lares e no centro espírita também. Aqueles espíritos já propensos ao bem, desejando a transformação, aqueles bem intelectualizados, mas não necessariamente moralmente avançados, mas todos reencarnados e solicitando orientação. Nós estamos perguntando, então, quem são esses espíritos que estão conosco e com quem que eles podem contar? Com quem essas crianças podem contar? Com a família. Com quem mais? Com os amigos. Com quem mais? Com os pais. Os pais. Professores. Perfeito. Quem é responsável por essa criança? Todos nós somos responsáveis por essas crianças. Toda a comunidade, toda a sociedade é responsável por bem receber essas crianças no nosso mundo. Mas existe sim um núcleo muito especial chamado família. E esse núcleo recebe esse espírito com a incumbência de dirigir pela senda do bem. É o compromisso apresentado na questão 582 do Livro dos Espíritos. E Santo Agostinho afirma que todos nós, pais e mães, deveremos responder a uma pergunta: que fizestes do filho confiado à vossa guarda? É o nosso compromisso. Que estamos fazendo desses espíritos que nos chegam na condição de empréstimo? Antes de serem nossos nessa encarnação, são de Deus. Deus nos confiou os seus filhos para que cuidemos deles nessa encarnação. É uma relação de confiança de Deus para conosco. Isso é grave, é bonito, mas é sério. É muito sério, dá um frio na espinha realmente, essa pergunta. E nessa perspectiva, os pais assumem o compromisso com esses espíritos desde antes do berço. São espíritos que chegam já entrelaçados às nossas histórias de vida. Podem ser espíritos de lutas antigas, afins ao nosso coração, ou não tão afinados ainda com o nosso coração, mas que reencarnaram exatamente para que possamos alinhar, nos afinar, aprender a amar juntos. Não há outro meio de aprender a amar senão juntos. Por isso que Deus nos une em família. E aí a nossa família vai só crescendo, vai só ampliando, porque nós não nos desvinculamos daqueles que nos precederam. Nós passamos a identificar então que ser pai e ser mãe é diferente de ter filhos, compondo essa integralidade familiar. Ter filhos é uma questão biológica. Ser pai e ser mãe implica zelo, renúncia, dedicação, amor incondicional. Quem aqui tem filhos? Maravilha. Quem aqui é pai ou mãe? Podem levantar. Com alegria, com orgulho. Isso. Isso faz ressignificar que também ser filho é diferente de ter pais. Muitos têm pais, mas nem todos são filhos, no sentido legítimo e subjetivo do termo. A mesma questão em relação aos irmãos. Muitos têm irmãos, mas ser irmão implica dedicação, cuidado, contato. Isso é o que diferencia a casa do lar.
A implicação da constituição da família para além da casa, da estrutura física que protege dos invernos rigorosos, mas do frio congelante da indiferença, da discórdia. É protegido pelo calor do lar, que transcende qualquer estrutura física. Nós estamos falando que a família se alterna entre os dois planos da vida, mas se mantém unida. E nada mais conforta o coração do que saber que vamos estar sempre perto daqueles que amamos. Porque o laço do amor é indissolúvel. Nós estamos falando de afetividade para além do consumismo que muitas vezes somos imersos na nossa sociedade atual. Nada substitui o abraço, o toque, o olhar carinhoso, a expressão máxima do afeto. Nós estamos falando que nós bem que poderíamos ir mais rápido se estivéssemos sozinhos, mas juntos nós vamos muito mais longe, porque estamos consolidando o aprendizado em conjunto. Não nos traz conforto estarmos à frente com alguém que amamos atrás. É dar as mãos, é ir junto. Nós estamos falando da perspectiva educativa da família no seu sentido mais amplo, de que se nós não nos ouvirmos com atenção o ensinamento dos nossos pais, a sociedade vai nos ensinar, mas de modo muito mais dolorido, sem o amor embutido. E isso realmente é um compromisso nosso. Nós estamos falando de uma palavrinha mágica, sem a qual o processo educativo não acontece. E que ela já foi falada aqui. A única forma de se educar é o exemplo. É a única forma de educação, não é a melhor, é a única. Pelo exemplo, que nos convida a uma ação coerente o tempo todo. Todos evoluem, mas os pais evoluem mais rápido, porque somos observados 24 horas por dia, nas nossas falas, nas nossas condutas e nos nossos silêncios também. O nosso silêncio também diz muito, o nosso olhar diz muito. E nós somos cobrados quando agimos de modo incoerente, e é instantâneo, é na hora. Na hora. Nos exigindo muitas vezes: você tem razão, a mamãe errou. Você tem toda a razão. Porque a gente está crescendo juntos. Porque para nós, enquanto pais, precisamos deixar um mundo melhor para os nossos filhos, mas também precisamos deixar filhos melhores para o nosso mundo. Esse é o grande legado da vida em família. E nessa visão, foi perguntado para Emmanuel, inclusive no livro Consolador, Emmanuel coloca de modo muito direto: o que fazer então os pais espiritistas se devem apresentar esses conceitos doutrinários para as crianças desde cedo, ou se devem deixar que eles escolham futuramente? Emmanuel é muito contundente, muito preciso na sua resposta. Ele diz que deve nutrir-se o coração infantil com a crença, com a bondade, com a esperança e com a fé em Deus. Agir contrariamente a essas normas é abrir para o faltoso de ontem a mesma porta larga para os excessos de toda sorte. Para nós que estamos aguardando uma oportunidade reencarnatória, não podemos cair no equívoco de abrir a porta larga dos nossos vícios já desde o começo. Precisamos da orientação precisa desde o começo. Joana de Ângeles nos afirma também de um modo muito carinhoso, mas muito correto, muito preciso, que todos os pais desejam o melhor aos seus filhos. A melhor educação, o melhor hospital, o melhor médico, o melhor medicamento, o melhor alimento, a melhor vestimenta dentro das suas possibilidades. Mas que por isso mesmo precisamos também oferecer o melhor roteiro de vida. E afirma que é natural que tenhamos a preocupação maior de atendê-los com a melhor diretriz para uma vida digna e um porvir espiritual segundo. E esta rota é a doutrina espírita. E aí conclui: portanto, encaminhemo-nos às escolas de evangelização dos centros espíritas, ou do contrário, não estaremos cumprindo com as nossas obrigações.
a importância de dar a fundamentação para esse espírito ter um seguro futuro, um porvir espiritual seguro, para que possa tomar decisões seguras. E quando falamos em conhecimento espírita, identificamos que para muitas crianças hoje em dia, lidar com os princípios doutrinários não é tanta novidade assim. Falar de mundo espiritual para as nossas crianças, de mediunidade, de Deus, de plano espiritual, de que somos imortais, de que reencarnamos para aprender, hoje em dia não é tanta novidade. Compreendem, apreendem os conceitos espíritas com muita facilidade, com muita naturalidade. A naturalidade com que eles vão receber essas informações é a naturalidade com que serão passadas. Depende desse diálogo. Mas falar de reencarnação hoje já não é algo tão exorbitante, que saia do mundo estratosférico imaginário da criança. Ela interpreta de um modo muito natural e muito lógico. Mamãe, para que eu reencarnei? Onde é que eu estava antes da sua barriga? E o que a gente faz quando está lá no plano espiritual? O vovô desencarnou, ele foi para onde? E ele tá, como é que eu faço para falar com ele se eu precisar, se eu quiser, se eu tiver saudade? E aí a gente começa a conversar com naturalidade sobre algo que é natural, que é a vida e a desencarnação, a reencarnação e a desencarnação. E aí os conceitos vão sendo também desenvolvidos com naturalidade. Identificamos a importância do Evangelho no lar enquanto elemento de proteção do núcleo familiar. É fundamental a criança sentir-se segura nesse ambiente espiritual. E proporcionarmos às crianças ambientes espirituais seguros também, pois elas são muito sensíveis vibracionalmente. Elas captam quando o ambiente está adequado e quando não está. Quando está em vibração elevada e quando está um ambiente vibracionalmente nocivo. Elas são sensíveis a essas impressões. É dever nosso proporcionar ambientes espiritualmente seguros para elas. A proteção espiritual do lar se dá por esses momentos de prece, de intercâmbio com a espiritualidade superior. E esse momento do Evangelho no lar é um momento muito aguardado pela espiritualidade, exatamente para promover esse intercâmbio com os espíritos familiares encarnados. E aí, nós já nos encaminhando para as palavras e a mensagem final, nós passamos a refletir sobre qual é então o significado da doutrina espírita para nós. E o significado da doutrina espírita para a criança e para o jovem do nosso mundo. E nós fizemos essa pergunta para um grupo, colocamos também online no site, perguntando aos jovens que respondessem qual é o significado da doutrina espírita para você. 1.072 jovens responderam. Mas essa jovem chamou atenção, a resposta. E essa jovem trouxe uma resposta tão bonita e tão simples, tão autêntica, que nós gostaríamos de compartilhar com vocês. Essa jovem disse: eu me imagino em um quarto muito, muito, muito escuro. Tento de algumas formas conseguir enxergar, mas eu não consigo. Aí, de repente, se acende uma lâmpada que me mostra o quanto o quarto está bagunçado, desorganizado, tudo fora do lugar. A lâmpada não vai arrumar essa bagunça para mim, mas ela me mostrou o quanto eu tenho que fazer. A doutrina espírita é a minha lâmpada. Linda, né? Quero muito conhecer essa Fernanda, do nosso Nordeste brasileiro, que com 19 anos nos deu esse presente, essa pérola. A lâmpada da doutrina espírita, que não vai fazer o nosso serviço, não vai fazer a nossa parte, mas nos iluminou aquilo que está bom e aquilo que não está bom, e que só vai poder ser arrumado por nós mesmos. A doutrina espírita é uma doutrina de luz. Nós estamos trabalhando com uma doutrina de luz, que nos traz conceitos da imortalidade, do amor, da fé em Deus, da reencarnação, da desencarnação, do mundo espiritual, enfim. Nós estamos trabalhando com uma doutrina de luz. E isso é uma oportunidade linda
oferecer essa doutrina de luz às nossas crianças e aos nossos jovens que estão conosco. E nós compartilhamos essa mensagem de Meimei, muito bonita, muito séria, mas gostaríamos de compartilhar esses trechos apenas para as nossas reflexões finais. Milhares de espíritos endividados retornam às lides da vida física confiantes, guardem essas palavras, confiantes, de que serão amparados pela bondade do coração humano. Surgirão na vida de cada um vestidos de roupagem de crianças que imploram por não sofrerem ou provocarem qualquer tipo de abuso ou traumas, condições que lhes inviabilizam o planejamento reencarnatório. É preciso, então, não se deixarem levar pelas aparências, encaminhando tais espíritos à segura orientação moral do Evangelho desde a idade precoce, a fim de auxiliá-los na própria melhoria espiritual. São espíritos que estão e estarão reencarnando, renascendo novamente, confiantes no propósito de serem reeducados, de serem conduzidos ao bem, apoiados nas palavras dos seguidores do Mestre e no carinho e dedicação dos evangelizadores. Meimei faz um apelo. Meimei fala, é importante orientá-las com segurança e amor, não temer a orientação, não nos omitirmos na orientação, darmos a orientação e o referencial seguro. Ela nos fala que é preciso perseverar no bem, pois a palavra de ordem continua sendo a mesma que ecoa há mais de 2000 anos. Doar amor, amor legítimo, o amor de pai, o amor de mãe, o amor de evangelizador, o amor de familiar, o amor de avó, o amor de avô. Esses espíritos estão reencarnando confiantes de que receberão esse amor traduzido nas orientações seguras para a sua vida. É o exercício pleno do amor. E todos nós estamos imbuídos desse propósito de multiplicar essa luz do amor, esse verdadeiro sentido do amor. E todos nós estamos convidados nisso. Quando pensamos no nosso papel, lembremos-nos de que toda a instituição espírita é uma equipe de Jesus em ação. É uma equipe de Jesus responsável por esse processo iluminativo de doar amor, de multiplicar amor. E como tal, deve concretizar o programa de iluminação de almas. Nós não estamos falando de uma doutrina iluminativa da nossa lâmpada, que possamos então colaborar nesse processo de iluminação de almas, ampliando a possibilidade de que seja vista, colocando a candeia sob o candeeiro, ampliando a nossa lâmpada de amor, ainda tão pequenininha, nossos poucos watts, no nosso poder de iluminação, mas que possamos nos colocar na condição de servir, de colaborar, de somar. A partir do momento que nos colocamos em condição de servir, os vanguardeiros do amor nos alimentam a lâmpada. Os nossos 2 watts se transformam em 2000. Desde que coloquemos em prol do outro o desejo de colaborar, de servir, de crescer. Que possamos assim colaborar com a iluminação do mundo, nesse momento de transição em que o nosso mundo íntimo nos pede iluminação, nos pede reforma, nos pede vigilância. Que possamos fazer, então, brilhar a nossa luz, para que possamos colaborar, para que o mundo em si também produza a sua luz com dignidade, com segurança, com profundo e sincero amor, na edificação do mundo de regeneração que todos nós estamos não apenas aguardando, mas procurando de alguma forma, como aprendizes e servidores, contribuindo para a sua edificação. Recebam assim o nosso imenso carinho, o nosso abraço, a nossa gratidão, e que possamos colaborar com essas almas que estão conosco, com um sentimento de gratidão.
por estarmos juntos nessa jornada reencarnatória. Que bom que elas estão conosco, que possamos ser úteis, que possamos dar as ferramentas para que sejam felizes, para vivenciar um mundo iluminado. Nosso abraço e gratidão a cada um de vocês. Temos 10 minutinhos para perguntas. Se alguém quiser fazer alguma pergunta para a Miriam, fazer algum comentário. Resumo. Na verdade, eu quero que você me responda uma pergunta, ou talvez nem uma pergunta. A minha neta tem 3 a 4 anos e ela sempre está vendo as coleguinhas perto, com a mãe dela, e a mãe dela não vê. Eu queria levar essa resposta para minha nora, porque eu tô aqui tem uns 15 dias, vou voltar aqui no mês, no Brasil. E a minha nora tem medo, né? E minha netinha, mamãe, vamos levar minhas amiguinhas pro mercado, elas querem ir pro mercado, e pega a boneca, pega as coisas e coloca dentro de casa. Aí ela pegou e ligou pra minha filha, né? Disse, Ana, resolve aqui. A Alice está aqui vendo um monte de coleguinhas querendo levar todo mundo pro mercado. No carro. Como eu posso explicar para minha nora essa questão da espiritualidade espiritual da minha netinha, da Alice, com 4 anos? Minha nora não tem tanto medo, né? Minha nora não passiva, né? Que estão assistindo o vídeo. Então, a pergunta é que a neta dela vê espíritos, amiguinhas que ela quer brincar, quer participar, e a mãe não vê e não entende. Então, a pergunta é o que a gente pode fazer para ajudar? Em 4 aninhos. A questão da mediunidade na infância é algo que tem sido cada vez mais comum. Inclusive a sua expressão mesmo pela própria criança com muita naturalidade no mundo atual. A mediunidade na infância, ela deve ser acolhida com profundo respeito, as expressões dessa mediunidade espontânea na criança. Ela deve ser acolhida, não incentivada, não no sentido de você estimular essa mediunidade na criança, até porque todo o processo mediúnico vai ter o seu momento certo de eclosão mediúnica dentro de um processo de amadurecimento do espírito e do organismo para esse processo. Agora, essas manifestações espontâneas da criança, principalmente da criança pequena, ela pode ser fruto de um elemento imaginativo ou pode ser fruto mesmo de uma real vidência de espíritos junto com ela. Sejam até familiares, sejam espíritos amigos. Então, muitas vezes ela pode realmente ver, como eu falei agora há pouco, mamãe, vamos começar o evangelho no lar, que o vovô desencarnado já chegou. Então, já chama para um processo, porque já está vendo o espírito ali. Agora, exatamente por essa... Então, a mediunidade é uma faculdade natural da criança. Ela deve, então, ser acolhida. Quando a criança expressar qualquer tipo de mediunidade, que tenhamos a sensibilidade de acolher a fala, de promover esses ambientes espirituais mais saudáveis, mais harmônicos possível, para que ela possa estar bem, já que ela fica realmente com a antena mais sensível, mas não estimular essa mediunidade. Então, relatou, acolheu, mas não estimula no sentido de ficar, você está vendo? Como é que ela é? O que ela está falando? Não nos compete esse estímulo, essa provocação. Até porque essa faculdade ela pode deixar de ver espíritos durante um período, pode até voltar a ver depois em outra etapa, se estiver dentro do seu planejamento de trabalho, mas é uma faculdade natural. Compreendemos a mediunidade como uma faculdade natural. E é o tema da palestra de amanhã. Opa! Mediunidade na criança. Então já está aí o convite para que venha. O mais importante é para os pais, primeiro, não terem medo. Tratar um aspecto normal, natural da criança, não fazer um clima ao redor disso e se educar. Isso é o mais importante, os pais lerem para entenderem o que está acontecendo, para poder observar as mudanças que podem ocorrer na criança e acompanhar. Até os 7 anos nós sabemos que o espírito ainda está se adaptando à nova vida. E por causa disso, essas
capacidades podem estar muito espontâneas. Aquelas pessoas que vão se tornar mais sensíveis vão, como a Miriam diz, continuar observando isso. E essas que precisam de mais atenção e mais uma razão para ter evangelização. Porque o evangelizador pode pegar noção de que está acontecendo com a criança e ajudar ela e ajudar principalmente os pais. E essa questão do ambiente espiritual, da sintonia vibratória, faz a diferença tanto para a criança quanto para o jovem, na eclosão mediúnica na juventude também. O grande exercício é exatamente o conhecimento para saber com o que estamos lidando, em especial também com relação ao jovem, como sintonizar com ambientes edificantes e como dessintonizar de vibrações nocivas. Então, esse exercício mediúnico é necessário também, né? Essa atenção ao elemento mediúnico. Okay? E precisa ter atenção porque na escola os professores que não sabem, não conhecem o espiritismo, vão colocar a conclusão imediata que é a imaginação. Sim. E podem querer incentivar a criança, porque tem professor que acha que a imaginação é uma coisa maravilhosa e tem que, de alguma coisa, fomentar isso, que pode não ser saudável para a criança. Minha pergunta, não sei se eu vou conseguir formular claramente, estava tentando aqui encontrar as palavras, mas a gente vê essa importância, né, da evangelização das crianças. Eu tenho em duas faixas muito diferentes, assim, e a gente procurou sempre colocar essa semente ali. E é difícil porque, assim, a gente estimula, mas quando a gente começa a impor, pode não ser prazeroso e a gente pode, assim, gerar uma desconexão ali. Então, a minha dúvida é como estimular, encorajar e garantir que a criança vai estar ali antenada nos ensinamentos, sem impor, sem tornar isso desagradável. Porque talvez ela esteja aqui, finge que não está prestando atenção, mas está absorvendo tudo, né? Mas como trabalhar esse limite? Então, a pergunta para quem estiver ouvindo a gente é: como é que você mantém a criança interessada? Como que você transmite o conhecimento sem, de uma forma, começar a impor isso de uma forma desagradável para ela? Perfeito. Como a gente falou agora há pouco, o processo da educação é de dentro para fora e não de fora para dentro. Então a gente percebe um contexto em que temos que apresentar os referenciais, mas não de forma impositiva, porque haverá um momento em que ela vai realmente precisar fazer as suas escolhas. Mas para poder fazer escolhas, precisa ter os referenciais ali do que escolher também. Então, o que a gente identifica é que o processo da evangelização, exatamente por trabalhar com o tripé, conhecimento doutrinário, aprimoramento moral e transformação social, ele não vai ficar restrito apenas ao conhecimento, à informação doutrinária, mas efetivamente a uma vivência, a um sentimento e a uma prática. Então, dentro dessa visão, os evangelizadores eles vão organizar espaços atrativos que transcendam a dita transmissão de conhecimentos, mas para que efetivamente promova momentos prazerosos, atrativos, significativos, em que ela contextualize o conhecimento doutrinário à sua vida cotidiana. A partir desse momento que houver a conexão, o link entre o conhecimento doutrinário e a sua história de vida, a sua rotina, as suas relações sociais na escola, na sociedade, na família, ela acaba favorecendo um sentido ao conhecimento. E a partir dali não sentindo como algo imposto, mas algo lógico. A vantagem é que a doutrina espírita trabalha com a lógica, com a fundamentação na razão. E isso realmente é o grande elemento que vem a somar no processo de aprendizagem de todo ser humano. E conversamos muito hoje de manhã com os evangelizadores também, que nós vivemos aqui no Canadá, numa sociedade que em grande parte não conhece o espiritismo, não tem necessariamente os mesmos preceitos morais, não acredita naquilo que a gente acredita. Então, o que a criança pode aprender aqui, naquela 1 hora por semana, é só uma pequena fração de que ela tem que continuar. Por isso que é fundamental o papel dos pais, de evangelizadores a cada dia, no dia a dia da vida daquela criança. Então nós estamos trabalhando, criando mais recursos juntos aos evangelizadores para que eles possam apoiar os pais nesse trabalho fora aqui do centro.
porque é aí que toda lição começa a ser aprendida de verdade, começa a se solidificar dentro do espírito que é aquela criança. Exato. Aí não é a criança que está na doutrina espírita, é a doutrina espírita que está na criança, está nela, como conhecimento, como jeito de viver, como forma de viver. E dentro dos pais também. Sim, na família, né? Na família toda. Irmão, pai, na mãe. família, em todas. Então, o nosso pedido aos pais é que se envolvam no trabalho dos evangelizadores. Vejam o que está sendo feito, perguntem, peçam dicas. O Evangelho do Lar, que foi colocado aqui, é fundamental nessa fase. Toda família precisa fazê-lo. E tem técnicas que ajudam a adaptar essa prática à idade das crianças, porque você tem que ser respeitoso também da atenção deles, do que vai interessá-los naquele momento. Muito bem, quero salva de palmas aqui para a nossa querida amiga. A vontade é roubar o passaporte para ela não ir embora, mas nós não vamos fazer isso, porque ela tem 2 filhinhas lindas que estão morrendo de saudade dela. Minhas crianças. Mas agradeço de novo à Federação Espírita Brasileira de criar essa oportunidade junto com o Canadian Spiritist Council. E esperamos que seja, do fundo do coração, a primeira de muitas visitas que você vai poder fazer aqui ao nosso centro. Vai ser uma honra estar aqui. Muito obrigada. Obrigado. E amanhã tem palestra, Mediunidade da Criança. Então, os temas foram alinhados para a gente continuar a conversa. Se tem uma pergunta, se quer entender por que os seus filhos têm certos comportamentos, netos, netas, por favor, venham amanhã. Vamos terminar com uma prece e eu vou abusar mais um pouco da Miriam para pedir para ela fazer a prece para a gente. Amado Mestre Jesus, amigo divino, com os corações felizes e gratos, elevamos o pensamento ao Pai, Criador, agradecendo pela oportunidade de convívio e aprendizado, pela oportunidade da família, pela oportunidade do nosso núcleo espírita, pela oportunidade do conhecimento da doutrina espírita. Nós agradecemos, Mestre, por esta oportunidade reencarnatória, pela confiança que depositaste em cada um de nós para iniciarmos uma nova jornada de aprendizado, cientes dos desafios que enfrentaríamos, mas dando-nos as melhores ferramentas para poder superar. Agradecemos pelas crianças que chegam ao nosso mundo, na condição de filhos, netos, sobrinhos, que possamos colaborar para o seu processo de aprimoramento, que possamos conduzi-los pela senda do bem, fortalecendo-os nos princípios morais do seu Evangelho. Envolva, Mestre amado, os núcleos familiares aqui presentes, fortalecendo os laços de amor, de segurança e de orientação, na sua seara de amor e de paz. Nossa gratidão, Mestre amado, ao seu coração amoroso, pela oportunidade da vida. Que assim seja. Terminando, mais um agradecimento aos voluntários do TSS que fazem tudo isso uma realidade, em particular os evangelizadores que cuidam desde os nossos bebês, agora começando também com a nossa mocidade, ao Marcos e a Michelle, Raquel, Márcio, Denise e Fábio que não estão mais aqui. Muito obrigado
E logo vocês vão poder ver uns vídeos que estaremos colocando online, e vocês vão entender quando eu for falar que eu estarei fazendo esse papel por pouco tempo, porque logo logo a Lívia será nosso MC constante aqui do TSS. Obrigado a todos, obrigado por estarem aqui num sábado, e de novo, obrigado.